Interior de São Paulo. Gustavo Gimenez está aqui com a gente para trazer detalhes sobre a investigação da morte daquele ganhador da Mega Sena, que há 2 anos ficou milionário e essa semana perdeu a vida. Foi o Jonas, né? Ele saiu para caminhar, fazer um exercício físico e não voltou para casa. A família desconfiou e a desconfiança tinha ali um fundo de verdade, porque o Jonas acabou assassinado, né, Gustavo? Boa tarde para você. Grande Gustavo Gimenez, boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde a você, ao Joel também, a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Um caso que tem chocado todo o interior paulista, não só também o estado, o Brasil como um todo, né? Mesmo porque esse homem, né, 55 anos, tinha vencido aí esse prêmio milionário da Mega Sena, 47 milhões de reais em 2020. Essas informações, portanto, que você trouxe para a gente, Ana Paula, são importantes e mais, viu? Mais cedo, por volta das 11 horas da manhã, a polícia falou com a imprensa. Só que, por enquanto, as informações ainda são poucas, porque para a polícia é necessário um trabalho maior, um trabalho mais preciso para só então divulgar até mesmo a linha de investigação. O delegado responsável pelo DEINTER 9, que fica na cidade de Piracicaba e, portanto, é responsável pela região, disse na entrevista coletiva que, por enquanto, o que se sabe é que é um roubo, fato, seguido de morte. Esse homem teve pelo menos 20 mil reais transferidos das contas bancárias dele. Vale lembrar que tudo isso feito por transferência via Pix. E também uma tentativa de transferência de 3 milhões de reais, que foi negada pelo banco, né? Evidentemente, a gente sabe, né? Um valor muito alto. Até agora, portanto, não se tem um preso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, mas aí, antes de tudo isso, para a gente entender, né? O corpo do Jonas, o Jonas, na verdade, Jonas Lucas Alves Dias, foi encontrado às margens da rodovia dos Bandeirantes, ali à altura de Hortolândia. Ele foi socorrido ainda com vida, essa informação, levado ao hospital, mas não resistiu. E aí foi atestada aí a causa da morte como traumatismo crânioencefálico. A partir daí, então, a polícia dando andamento, entendendo que de fato ele foi agredido, né? E só então morreu por causa dessas agressões. A gente está por aqui, vai seguir acompanhando, provavelmente a polícia vai trazer mais informações nas próximas horas e a gente atualiza o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Com certeza vão conseguir rastrear quem tentou fazer esses saques, quem fez as transferências, né? Vão conseguir localizar. Aquelas contas, né, que são abertas com facilidade, que nós falamos aqui, que precisam ter um tratamento diferenciado quanto a isso. É a mesma história do Pix lá. Essas quadrilhas estão fazendo sequestro e, consequentemente, transferências, porque a facilidade está muito grande para onde elas vão mandar essa grana. São as contas recentemente abertas, as contas recém-abertas, que não tem qualquer tipo de restrição. Agora é brincadeira, o cara rala. O Gustavão, muito obrigado, tá? Valeu, viu? Um Bom abraço para trabalho. você, meu irmãozinho. Boa Deus aí. quinta-feira a todos, abraço. Você também. Você vê, o cara rala a vida inteira e consegue ganhar um prêmio da Mega Sena. Quase 50 milhões de reais. Infelizmente, pelo que eu percebi, lá em Hortolândia, muitas pessoas sabiam que ele tinha recebido esse prêmio, sabe? Isso não é legal, cidade pequena não cara. tem como não saberem, Não né? é legal. Ele continuava morando na mesma casa, uma casa relativamente humilde para o padrão que ele poderia ter. Saía para fazer caminhada todas as tardes. É aquela velha história que eu e você falávamos recentemente no almoço. Hoje em dia, você tem que se privar de determinadas coisas, você tem que ficar cada vez mais protegido, recluso mesmo, para evitar grandes complicações. Então, infelizmente, no nosso país, devido a essa gravidade desse momento histórico, né, há décadas nós vemos, a gente vem enfrentando há décadas uma violência muito grande, então você não pode se dar o luxo de gozar de um prêmio como esse, como poderia, sabe? Vou sair para fazer caminhada, vou comprar um carro, comprar uma moto. Quase nada. Não pode, cara, porque é perigoso pra caramba. Você vê, às vezes a informação sai de dentro da família mesmo, né? Ou de dentro de casa, através de um funcionário. Sem maldade nenhuma, né? Então hoje você tem que trabalhar com todas as possibilidades. Infelizmente, o cidadão numa situação como essa, ele não poderia ficar tão aberto, sem querer jogar a culpa para a vítima. Mas a realidade é a seguinte: hoje o mundo está tão violento que você tem que tomar cuidado com tudo, desconfiar de todos. Senão um cara te sequestra e faz isso aí, ó. Te joga na beira da estrada lá simplesmente porque não conseguiu fazer uma transferência. E o fato dele ter sido executado
já é um ponto importante na investigação. Porque normalmente isso acontece, Ana, quando a vítima conhece o bandido. Então pode acabar depondo contra. Exatamente. Cidade pequena e tal. Ó, pelo que eu ouvi falar desse caso aí, a polícia não vai demorar muito a chegar a uma conclusão ou algumas conclusões. Até o final de semana, amanhã, ou talvez no meio da semana que vem, nós deveremos ter algumas conclusões e já com gente presa. Porque esses casos, a polícia não enfrenta tanta dificuldade para rachá-los, não. Tenha certeza. Daqui a pouco vai ter novidade aqui. É isso.